Olá, Jesus é a luz do mundo e se você busca iluminação espiritual, você está no lugar certo. Caminhemos com o Senhor da vida. Para esta reflexão, teremos como pano de fundo o poema de Carlos Drummond de Andrade intitulado No Meio do Caminho, o qual rendeu muitas críticas ao poeta pelas várias repetições de que havia uma pedra no meio do caminho. Há uma teoria em defesa do autor de que ele teria feito uso de uma hipértese, uma figura de linguagem. A teoria sublinha o fato da palavra pedra conter as mesmas letras da palavra perda. É que após o nascimento do primeiro filho de Drummond, por uma fatalidade, o garoto sobreviveu por apenas meia hora. Então, para cada palavra pedra repetida na poesia, o autor estava querendo dizer da sua perda. Ele ainda fala da sua retina fatigada, o que se pode presumir seja o cansaço dos olhos por chorar a perda sofrida. Ao tomar conhecimento da perda de Drummond, lembrei imediatamente de outra perda dolorosa citada na Bíblia, que também fatigou as retinas das irmãs Marta e Maria ao chorarem a morte do irmão Lázaro, conforme se lê em João capítulo 11. E aqui Jesus entra em cena. Avisado por um mensageiro sobre o caso de Lázaro, ele respondeu que aquela enfermidade não seria para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. Jesus demorou 4 dias para chegar em Betânia, na casa das irmãs que se lamentavam pela morte do irmão. Jesus então se dirigiu ao túmulo de Lázaro e em João 11, 43, 44, está narrado um maravilhoso desfecho, abrindo aspas. E Jesus clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Fechando aspas. Cristo é vida, aleluia. Para as duas irmãs, a história teve um final feliz, mas não se pode dizer o mesmo sobre o poeta Drummond. Jesus ordenou a retirada da pedra que bloqueava a porta do túmulo de Lázaro e cancelou aquela perda. E a pergunta que não quer calar é: o que falta para a humanidade realizar os sinais maravilhosos demonstrados por Jesus e autorizados por Ele aos que creem? E a resposta inspirada pelo Espírito Santo sobre isso é que a humanidade precisa educar o seu espírito para crer. A porta da graça continua aberta. Jesus veio ao planeta Terra para nos tornar mais conscientes da dimensão espiritual da existência. Somos seres espirituais habitando num corpo físico, mas infelizmente a maioria está adormecida para essa verdade e está negligente em cuidar do próprio espírito. Há milênios, Salomão, com a sua sabedoria recebida do céu, já dizia: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. Também o profeta Jeremias, sendo boca de Deus ao mundo, já dizia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Em Romanos 10, 17, há uma receita pronta e infalível para sermos iluminados pela luz que vem do alto, do Pai das luzes. O texto diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O poder do céu não é e nem pode ser liberado aleatoriamente. Antes é preciso remover as pedras da ignorância espiritual que estão no meio do caminho. Essas pedras geram as perdas
que bloqueiam o avanço da humanidade para um nível mais elevado de maturidade espiritual, impedindo assim o acesso aos poderes dos céus, liberados por Jesus aos que crerem. No mínimo, teremos os ganhos da sabedoria do alto nos guiando para escolhas e realizações notáveis, pois estaremos predispostos a manifestações de um grau superior de inteligência, cuja criatividade surpreenderia até o nosso próprio entendimento. Para uma aproximação mais significativa e relevante junto a Deus, Jesus nos ensinou a orar, a aprender com Ele o jeito certo de viver e conviver, praticando os valores e princípios pertinentes ao reino dos céus. Conhecendo a mente de Cristo, somos instruídos para o bem, para a justiça, para a retidão e para a verdade. Esse adestramento da nossa alma torna-se a preparação para a entrada do Senhor até o nosso espírito, iluminando assim o nosso ser interior. Vou encerrar profetizando sobre as nossas vidas uma palavra que o apóstolo Paulo disse ao jovem aprendiz de nome Timóteo, a qual diz: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. 2 Timóteo 4, 22. O objetivo final da existência humana é ser preenchida pelo Espírito de Deus. E isso é o fenômeno do novo nascimento. Que assim seja. Amém.